Se até agora o caso não estava absurdo para quem está assistindo, agora é o momento que vai ficar um pouquinho mais bizarro. A gente está falando, como eu falei, o número vai subindo, né? A gente já falou de 21. O documentário, ele é um pouco mais cinematográfico do que jornalístico, porque ele vai seguindo uma narrativa de thriller, onde os números vão aparecendo na tela como se fosse uma contagem de corpos, né? Eu acho um pouco até de mau gosto, mas enfim. E por quê? Porque de 21 vai para 34, de 34 vai para 52. Né, vão aumentando esses números. E aí começa uma investigação paralela da própria jornalista, da Angela, junto com a Jacoba, que é uma suspeita de uma necessidade de manter o traço de supremacia racial deste homem branco, loiro, de olhos claros, então tinha ali uma tendência a uma prática da própria religião dele, que eles têm um termo, não quero citar errado, o termo que é quiverful. O quiverful é essa filosofia de que sangues puros devem ser mantidos, então pessoas que têm os mesmos traços sanguíneos devem se casar, ter filhos, e os homens que são identificados como esses machos alfa devem ser os fertilizadores dessa nação. Né? A gente está falando de uma prática que dentro de algumas religiões é a ideia de que o casal vai se casar dentro da mesma religião e que o casal não vai utilizar nenhum tipo de proteção e vai sempre ter filhos quando for a vontade de Deus. Essa é a lógica do quiverful. Mas quando mal entendida, o quiverful pode ser essa lógica de dominação de uma região através do seu sangue. Né? Como eu falei, o Don Klein era presbítero de uma religião que tinha como filosofia, dentre outros dogmas da própria religião, o quiverful. E o que o documentário deixa claro, e por isso também o nome do documentário, essa aliteração com a oração, né, com o Pai Nosso, porque a clínica dele era rodeada de uma citação bíblica de um trecho de uma das escrituras, que é de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz: "Antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia." Então, essa frase era colocada no consultório médico em plaquinhas, bordados, todas as salas tinham. Então você percebe que era a filosofia desse homem. Inclusive a Jacoba, que é uma mulher religiosa também cristã, como o Dr. Don Klein, mas de uma unidade diferente, não era da mesma igreja. Ela fala no documentário quanto ofendeu ela ele utilizar essa citação bíblica para justificar que o que ele estava fazendo era apenas a vontade de Deus, de que se aquela mãe queria tanto ter um filho e o esperma dele era tão fértil e tão bom, ele só estava ajudando a semear um bom fruto na terra. Mas a suspeita era que sim, quando vocês juntam os filhos deste homem, e ela foi encontrando esses meio-irmãos dela, e todos são brancos, do olho claro, ela começou a suspeitar de que ele queria, na verdade, semear uma supremacia branca. Contudo, a Igreja nunca se pronunciou oficialmente sobre essas conexões, preferindo se distanciar do caso. Esse silêncio institucional foi amplamente criticado, principalmente porque a Igreja teve um papel relevante na construção da reputação moral de Klein, como um homem de princípios. A falta de responsabilidade pública, nesse contexto, deixou muitas vítimas e críticos frustrados, pois esperavam que a Igreja condenasse claramente os atos de um de seus líderes. Essa omissão contribuiu para ampliar as dúvidas sobre a ética e os valores pregados pela comunidade religiosa a que ele pertencia. Tem uma questão muito importante, não somente no absurdo do médico inseminar o próprio sêmen nas mulheres, mas quando você vai fazer cadastro de doadores de esperma em qualquer clínica de fertilização, é feito uma análise do seu DNA para entender se você é um doador cujo sangue não vai transmitir doenças, se aquele DNA vai gerar uma criança saudável, é um protocolo de segurança. O Don Klein, além de tudo, ele ainda tinha uma doença autoimune, que foi sim passada e que muitos desses filhos apresentam a mesma doença, que é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, por sinal, foi o que fez ele se aposentar mais cedo,
porque ele começou a ter problema nas articulações por conta dessa artrite. Então, mesmo que a lei não apontasse que é ilegal o que ele está fazendo, como doador, ele não seria aprovado em nenhuma clínica por ter uma doença autoimune. No documentário sobre o caso, alguns colaboradores mencionaram que notaram inconsistências nos processos, como a recorrência de características físicas semelhantes em crianças geradas pela clínica. Apesar disso, muitos alegaram que o ambiente hierárquico e o prestígio de Klein dificultavam questionamentos sobre seus métodos. Há relatos de que ele manipulava o processo sozinho em momentos críticos, o que isolava os funcionários de detalhes importantes e os mantinha alheios ao que realmente acontecia. Por outro lado, há evidências indiretas de que a omissão pode ter sido em parte intencional. A pressão para manter os resultados da clínica como referência nacional poderia ter desincentivado qualquer tipo de denúncia. Apesar da ausência de provas concretas que impliquem os funcionários como cúmplices, a falta de transparência no ambiente de trabalho de Klein criou condições para que suas práticas continuassem sem interferência por décadas. Isso levanta questões sobre a ética coletiva e a responsabilidade dos profissionais em denunciar comportamentos suspeitos. Então, um dos pontos importantes que o documentário aborda, que eu acho muito circunstancial, é o fato de que nós não estamos falando de 94 filhos espalhados nos Estados Unidos, nós estamos falando de 94 filhos dentro de uma cidade de Indianápolis. O risco que hoje entende-se que esses adultos passaram de repente ter namorado o próprio irmão, ter tido relações sexuais ou mesmo filhos. No documentário mostra algumas irmãs que, quando vão fazer o exame de DNA, percebem que assim, nossos filhos frequentam a mesma escola, nós trabalhamos juntas e não sabíamos, então é muito grande o risco de cruzar esses irmãos na sociedade. A falta de conhecimento sobre a existência de tantos meio-irmãos aumenta significativamente as chances de relacionamentos românticos ou até casamentos entre parentes consanguíneos, o que pode levar a problemas genéticos em eventuais descendentes. Esse risco afeta não apenas os filhos de Klein, mas também suas famílias e a comunidade como um todo. A mitigação desses riscos depende de maior conscientização e acesso à informação. Bancos de dados genéticos públicos, como aqueles utilizados por Jacob Ballard e outros filhos, podem ser uma ferramenta crucial para identificar parentescos.